Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor na primeira epístola de João, capítulo de número 4, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós estamos numa série de mensagens cura para a alma. Há 2 domingos aqui nós falamos sobre a cura para a depressão. Domingo passado nós falamos sobre controlar a ansiedade, né? A cura da ansiedade praticamente não existe, mas controlar a ansiedade, porque a ansiedade é o gatilho de muita doença na alma. E hoje nós vamos falar sobre algo muito sério que tem levado muita gente à morte, que é a famosa síndrome do pânico ou transtorno de pânico. Nós vamos estudar sobre o que é isso e o que a palavra de Deus tem para nos revelar como vencer a síndrome do pânico, porque tem gente que já foi curada. Eu vi vários testemunhos de pessoas que foram curadas da síndrome do pânico. Diz a palavra de Deus: no amor não há medo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor expulsa, lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós vamos ficar com a primeira parte que diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Pode se sentar. O que é síndrome do pânico? Primeiro nós precisamos entender o que é a palavra síndrome. Síndrome vem do grego síndrome, que o significado é reunião. E é um termo bastante utilizado pela medicina e psicologia para caracterizar o conjunto de sinais e sintomas que definem uma determinada situação ou patologia. Ou seja, uma síndrome é quando os médicos observam que aquela conjunto de sintomas, aquela situação, aqueles vários sintomas está naquela pessoa. Então começa a acontecer várias vezes isso em várias pessoas, eles então dão o nome de síndrome. E o que é a palavra pânico? Pânico é terror súbito e violento. Terror súbito e violento, causado por uma ameaça de perigo que desencadeia reações e comportamentos poucos racionais e às vezes perigosos. Isso é pânico. A pessoa leva um susto e faz coisas que ela não tem controle daquilo. Aquilo toma conta dela e passa a dominar ela. No dicionário Aurélio, que assusta sem motivo. Isso é pânico, que provoca um comportamento irracional em face do medo. Isso é pânico. Medo todo mundo tem. Se a pessoa disser assim: eu não tenho medo, capaz, você pode não ter medo de tudo, mas alguma coisa você tem medo. Sempre a pessoa tem medo, e até o medo nos preserva em vida. Já pensou se a gente não tivesse medo de nada? Por exemplo, hoje o meu bebê foi lá e deu um tapa na cara de um cachorro. Ele chegou lá e bateu. Ele não sabe que o cachorro pode morder ele. A partir do momento que a gente começa a raciocinar algumas coisas, a gente tem medo. A gente não anda pela rua sem olhar para os lados. Por quê? Porque a gente tem medo que um carro atropele a gente. A gente olha, se não está vindo o carro, a gente passa. Você não vai ver uma cobra e vai pegar a cobra. Por quê? Porque você sabe que há perigo. Então você tem medo de pegar uma cobra. E assim o medo nos protege em certas ocasiões. A questão do pânico é que o medo não tem motivo. A pessoa está aterrorizada, mas não há um motivo aparente. A pessoa não sabe por quê, não sabe o que está fazendo. Esse é o pânico.
A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade na qual ocorrem crises inesperadas. Não é um momento programado, aí de repente acontece, de desespero e de medo intenso, de algo ruim vai acontecer, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo para que essa pessoa comece a ter esse comportamento. Exemplo, a pessoa está sentada na área conversando com a esposa, de repente ela olha para a esposa e diz: olha, eu não estou me sentindo muito bem, alguma coisa não está certa. Como diz a minha esposa, alguma coisa de errado não está certa. A pessoa começa a ficar desesperada, preciso levar para o médico. Leva para o médico faz os exames e você não tem nada, está tudo certo com você. Isso é ataque de pânico. Causas. As causas exatas da síndrome do pânico são desconhecidas. Embora a ciência acredite que um conjunto de fatores possa desencadear o desenvolvimento destes transtornos, tais como genética, a pessoa já vem de uma família medrosa, todo mundo é medroso, aí ele também se torna um medroso. Estresse, a pessoa vai sobrecarregando, chega um ponto que ela entra em desespero. Como eu vi um psicólogo ensinando ali, é como se fosse uma bateria, vai enchendo, quando chega num ponto, a pessoa perde o controle, não tem mais, a mente estoura, a bateria na mente estoura, a pessoa não tem mais o controle, ela entra em pânico. Temperamento forte e suscetível ao estresse, a pessoa tem temperamento irritado, tem temperamento muito forte, aí de repente entra numa crise e demora para escapar. Mudanças na forma como o cérebro funciona e reage a determinadas situações. Também assisti uma aula de psicólogos ali, falando que o cérebro produz certos tipos de químicas que mantém a pessoa viva. Na medida que vai faltando uma química dessa, então o cérebro vai perdendo o controle e o medo começa a dominar essa pessoa. Isso também é gerador de pânico. A resposta natural do corpo a situações de perigo é gerar o pânico, mas no caso da síndrome do pânico, esses ataques acontecem em situações nas quais não existe nada. A pessoa está no mercado e de repente entra num ataque de pânico. Ela começa o coração a acelerar, o coração dispara, a respiração fica ofegante, as pupilas dos olhos dilatam e ela não sabe o que fazer. Ela não sabe se continua caminhando ou se ela para, ela não sabe o que fazer. Há um medo de morrer muito grande. Fatores de risco. As crises geralmente começam entre a fase final da adolescência e início da idade adulta. Fase final da adolescência, início da idade adulta é a maior frequência de ataques de pânico. Porém, esses ataques de pânico acontecem com crianças, acontecem com pessoas maduras e acontecem com pessoas idosas também. Mas a maior frequência é entre adolescentes entrando na juventude, comprovado cientificamente. A síndrome do pânico costuma afetar mais mulheres do que homens. Mais mulheres do que homens. As mulheres geralmente sofrem mais com a síndrome do pânico. E pode ser desencadeada por alguns fatores de risco, como situações de estresse extremo, morte ou adoecimento de uma pessoa próxima, mudanças radicais ocorridas na vida, histórico de abuso sexual durante a infância, ter passado por alguma experiência traumática, como por exemplo um acidente. Eu assisti o testemunho de uma moça ali, que agora está curada, mas ela era uma atleta, e quando ela foi dispensada, disseram para ela: não, você já não pode mais trabalhar com a gente, você já está mais devagar, então não vamos mais precisar de você. Então isso foi tirar tudo o que ela tinha. Ela era uma atleta, ela sempre sonhou com isso, ela sempre trabalhou nisso. Quando tiraram isso dela, ela entrou em pânico. Porque isso foi uma mudança muito radical, foi um choque muito forte, e ela entrou em pânico, começou a ter ataques de pânico,
e foi difícil para resolver a situação, até que ela se resolveu, mas durou anos de sofrimento. Sintomas da síndrome do pânico geralmente duram cerca de 10 a 20 minutos e pode ser muito confundido com ataque cardíaco. A pessoa pensa que está sofrendo um ataque cardíaco. Isso quando a pessoa desconhece, a primeira vez que está acontecendo. Ela pensa, eu estou sofrendo de um ataque cardíaco, meu coração está acelerado, a respiração está difícil, é um ataque cardíaco. Aí leva para o médico, esse aqui é o problema, que leva para o médico faz os exames, faz o eletrocardiograma, faz todos os exames e diz, você não tem nada. Aí algum parente, às vezes por não entender a situação, fala, é assim mesmo, ele sempre faz isso aí. Frescura. Não está doente nada, ele só quis chamar atenção, só está querendo chamar atenção. E às vezes pode ser o desencadeamento de um sofrimento que vai durar anos. Está dando início ali. Então quando a pessoa tem o primeiro ataque de pânico, é uma hora muito perigosa com os familiares. Os familiares precisam tomar a reação, ter a reação mais certa, a atitude mais certa. Por isso que eu li no começo, no amor não há medo, porque o perfeito amor, ele lança fora o medo. Se você ama o teu parente e ele tem um problema desse, você não vai dizer que é frescura, que é bobeira, porque se você ama, você conhece e você logo vai dizer, calma, isso vai passar. Você vai tratar essa pessoa, você vai cuidar dessa pessoa, vai encorajar essa pessoa e não falar palavras de reprovação e palavras de que vai destruir, que vai confrontar a pessoa. Crises do pânico geralmente manifestam os seguintes sintomas: sensação de perigo iminente, medo de perder o controle, medo da morte ou de uma tragédia iminente, sentimentos de indiferença, sensação de estar fora da realidade, dormência e formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto, palpitações, ritmo cardíaco acelerado e taquicardia, sudorese, tremores, dificuldade para respirar, falta de ar e sufocamento, calafrios, ondas de calor, náusea, dores abdominais, dores no peito e desconforto, dor de cabeça, tontura, desmaio, sensação de estar com a garganta fechando, dificuldade para engolir. Tudo isso ao mesmo tempo. Agora eu te pergunto, quando acontece tudo isso com a pessoa ao mesmo tempo, você acha que a pessoa não vai ficar com medo de morrer? Começa a tremer, os músculos começam a tremer, o ar está faltando, coração disparado, a pessoa pensa, pronto, acabou para mim, é a morte, vou morrer hoje. Uma complicação disso é o medo do medo, ou seja, o medo de ter outro ataque. Depois que a pessoa teve um ataque de pânico, ela fica com medo de que vai ter outro ataque. E como ela não sabe como vai acontecer, ela começa a se isolar, ela começa a não ir trabalhar, ela começa a não querer ir para a escola, ela começa a não querer caminhar mais, ela começa a se isolar, porque ela está com medo, e isso vai complicando mais, e isso vai gerando um sofrimento na pessoa, que muitos se entregam à depressão, muitos se entregam ao uso de drogas, muitos se entregam às bebidas alcoólicas. Você está entendendo por que isso é tão terrível? Por que isso pode ser tão complicado na vida de uma pessoa? E não há como prever crises de pânico, pelo menos nos estágios iniciais do transtorno. Parece não haver nada específico capaz de desencadear o ataque, mas há indícios de que lembrar-se do ataque de pânico anterior pode gerar outro. E se você sofresse de um ataque de pânico desse, pensasse que ia morrer naquele momento, você acha que você ia esquecer, apagar da memória e nunca mais ia lembrar? É praticamente impossível. Quando você menos espera, você começa a sofrer aquilo que você sofreu de novo, e de repente você está com outro ataque. Complicações:
A síndrome do pânico não tratada pode levar a complicações que podem comprometer seriamente a qualidade de vida social, profissional e de relacionamento. Entre as complicações que podem ser provocadas estão desenvolvimento de algumas fobias específicas, como aquela que eu falei, que se chama agorafobia, medo de ficar em ambientes desconhecidos ou que se tem a sensação de não conseguir sair. A pessoa entra dentro de uma igreja e ela começa a procurar aonde que é a porta. Se caso ela não achar a porta, ela entra em pânico. Outra complicação, mais probabilidade de ficar desempregada essa pessoa, ser menos produtiva no trabalho ou de ter relações pessoais difíceis, inclusive problemas matrimoniais. Algumas pessoas se agravou o problema e levou ao suicídio porque o cônjuge não entendeu. Ele disse: larga de frescura, mulher. Toma uma aspirina que passa isso aí. E de repente a mulher se suicidou. É claro que ele não vai na delegacia e falar: a culpa é minha. Ele vai dizer que ela ficou louca, que ela estava doida e que ela se matou. É preciso tomar cuidado. Depressão, suicídio, alcoolismo e abuso de drogas e problemas financeiros. A dependência de medicamentos contra a ansiedade é uma possível complicação do tratamento. A dependência envolve a necessidade de um medicamento para poder agir normalmente e para evitar sintomas. Não é o mesmo que vício, mas a pessoa fica dependente do remédio. A pessoa se torna um escravo daquele remédio. Ela precisa tomar aquele remédio, ela não se escapa mais. Pastor, como é que eu faço para escapar disso? Fácil. Vamos ler outro texto da Bíblia lá em Mateus capítulo de número 14 e o versículo de número 25 até o versículo 31. Eu preciso correr porque o tempo não me ajuda hoje. Diz a palavra de Deus: mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tenham de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Primeiro ponto aqui da mensagem: como eu já disse, o medo domina. O medo domina a pessoa. O medo controla a pessoa. Esses discípulos aqui não eram qualquer homem, como diz o pastor ali, não eram uma mistura de cavalo marinho com Power Ranger, não. Eram homens de verdade. Eram homens que enfrentavam situações difíceis, que estavam acostumados ao mar. Eram homens de temperamento forte, homens de verdade, trabalhando naquilo. Acredito que o seu avô, o seu pai já trabalhava com isso. Eles sabiam o que estavam fazendo e eles estavam acostumados a vencer tempestade. Mas no momento eles estavam numa situação tão poderosa, tão difícil. Eles estavam suportando já aquela batalha há bastante tempo, praticamente uma noite inteira batalhando contra a tempestade. Eles eram homens de verdade. Mas quando eles olham e veem Jesus andando por cima do mar, eles não estavam preparados para aquela situação. Aquilo foi demais para eles e eles entraram em pânico. E eles começaram a gritar. Agora pensa comigo. Eram homens de verdade. Eram homens fortes. Eram homens valentes. E agora estavam gritando. Gritando de medo. Por quê, irmão? Porque correr para onde? Se você vê um leão, você corre. Ou você vai encarar o leão? Não. Se você vê um leão, você corre. Agora no caso desse discípulo, correr para onde, irmão?
estava no meio do mar, estava escuro, as ondas estavam fortes. Então, o recurso que sobrou, gritar. Mas gritar resolve? Não resolve, mas aquilo foi demais, eles começaram a gritar. Uma coisa da síndrome do pânico é, se uma pessoa da sua família entrar em pânico, por favor, não entre em pânico também. Fique calmo, porque quanto mais pânico ao redor, mais difícil de se ter o controle de volta. E aqui é um pânico geral. Aqui nesse barco foi um pânico geral. Todos os discípulos entraram em pânico. Não é que tinha um corajoso dizendo: calma, gente, isso aí não é nada não, vamos dar uma olhada. Não, tá todo mundo em pânico, todo mundo desesperado, todo mundo gritando. Se alguém da sua família entrar em pânico, não entre em pânico também. Fique calmo, fique tranquilo, tente entender a situação, tente controlar a situação. Não entre em pânico também, porque a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa que está tendo um ataque de pânico é outra pessoa em pânico no lado. Ai meu Deus, o que será isso? Ai meu Deus, será que você vai morrer? Pronto, está querendo matar a pessoa. Não entra em pânico também. O medo desencadeia reações impensadas. Como ele controla você, você perde o controle mesmo, de verdade. Olha o que eles começaram a gritar: é um fantasma. Pergunta para você que sabe usar o cérebro: fantasmas existem? Ué, mas então você está com medo do que não existe? Você está com medo de uma coisa que não existe, de uma coisa que é fictícia. Agora eu vou entrar um pouco mais fundo aqui. Sabe o que acontece muito nos dias de hoje? Muita ficção, muito filme de terror, muita coisa mentirosa está invadindo a cabeça das pessoas. As pessoas assistem filme e todo mundo se matando e ele está olhando. Olha, interessante, hein? Nossa, olha lá, olha quanto sangue voa. A pessoa não, para ele está tudo normal. Não, é só um filme. É só um filme. Filme de terror. A pessoa, o coração está lá, treinando o coração. Quase morre. E ele está lá enchendo a mente dele. Só de coisa ruim. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Aí você assiste um monte de coisa errada, se envolve com um monte de coisa errada. Quando você levar um susto, o medo vai te levar a pensar nessas coisas. O medo vai te levar para isso, vai falar assim: é agora, olha o sangue voando, olha a serra elétrica te pegando, olha o monstro que voa pela escuridão que vai te pegar. E a pessoa fica desesperada achando que essa ficção existe, que isso é real. E a pessoa entra em pânico mesmo. O medo controla essa pessoa. A realidade se mistura com a ficção. Segunda coisa, eles gritaram, mas gritar para quem, irmão? A Bíblia vai dizer que eles estavam no meio do mar. Estavam no meio, estava longe. Gritar ninguém ouvia. Se você estiver num lugar e você tem a concepção de que alguém possa escutar o teu grito, então grite, porque alguém pode escutar e te socorrer. Igual eu ouvi um testemunho de uma menina que ela entrou em pânico no quarto dela e ela começou a gritar, mas ela não conseguia soltar a voz. Então ela, como ela estava chorando, ela começou a fazer aquele soluço forte, aquele choro alto, para que na esperança dela, a vizinha que estava do lado escutasse o choro alto dela, porque ela não tinha controle para gritar, mas ela podia chorar. Ela estava chorando
Aquela pessoa, eu vou chorar alto para que a minha vizinha escute. Só que a vizinha não escutou. E ela desceu até a sala, deitou no sofá e ficou lá até a mãe dela chegar. E quando a mãe dela chegou, viu ela ali em desespero. A mãe, uma mulher sábia, não uma louca, a mãe dela sentou-se do lado, pegou na mão dela e não disse palavra. Mais um conselho para você: se a pessoa que está em pânico quer que você fale. Se a pessoa que está em pânico não quer que você fale, faz um favor para ela, cale-se. No caso da menina, ela só queria alguém por perto. A mãe dela pegou a mão, segurou na mão. Dali a pouco ela estava calma, tudo controlado, situação amenizada. Faz com que a pessoa faça loucura. Nós temos um problema muito grande hoje dentro da igreja. As pessoas ouvem a palavra, mas elas não absorvem a palavra. David Wilkerson disse que a igreja dos Estados Unidos era como uma muralha, que você pegava uma bola e tacava contra aquela muralha e a bola voltava. A pessoa escuta, mas ela não segura para ela só rebate aquela palavra. O pregador pode suar, pode voar, pode falar engraçado, pode falar bravo, pode fazer o que quiser, pode suar, pode pregar de ponta cabeça. A igreja fala, mas não absorve nada. E sabe o que vai te manter seguro numa hora dessa? Palavra de Deus. Enche a tua mente da palavra de Deus. Enche o teu coração de verdade bíblica. Enche o teu coração da palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus. Encha-se do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus é que vai te dar vitória nessas horas. Quando o pânico tentar te pegar, você vai ser mais forte, porque a palavra de Deus vai te lembrar. A palavra de Deus vai vir à tona. Você vai se lembrar que Jesus está com você, que o Espírito Santo está com você, que você não está sozinho. Fez me lembrar o testemunho da pastora Helena Tanuri. Ela entrou em pânico, com medo de morrer. E daí ela pensou assim: eu vou morrer. O Espírito Santo disse para ela assim: se você morresse, você ia para onde? Se eu morresse, eu estaria melhor do que estou agora. Então por que está com medo de morrer? Faz sentido esse medo de morrer? Não. Então acalme-se. Pronto, resolveu o problema. Se o crente tivesse abastecido da palavra, cheio do Espírito Santo, ele não tinha medo de morrer, irmão. Só que o que eu estou dizendo aqui acontece com crente também. Esses ataques de pânico acontecem com crente também. É por isso que eu estou pregando. Porque crente também sofre com isso, com ataque de pânico. É um absurdo, mas acontece. Entenda uma coisa: um homem disse para Jesus: basta uma palavra tua, e o meu servo ficará curado. Uma palavra de Jesus entrando no coração de uma pessoa, por mais desesperada que essa pessoa esteja, vai trazer a realidade. Olha só o que acontece aqui. Quando Jesus chega, quando eles veem Jesus e começam a gritar, a Bíblia diz que logo Jesus disse, não demorou muito, Jesus disse: sou eu, não tenham medo. A palavra não temas na Bíblia tem 366 vezes. Não temas, uma vez para cada dia do ano, e ainda sobra uma para o ano bissexto. Então não é para você ter medo, irmão. Não temas. Todo dia tem uma palavra para te lembrar: não temas, não tenha medo. Uma palavra de Jesus resolve o problema. Quando Jesus disse isso, já era para ter resolvido tudo naquele lugar. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro diz o seguinte: posto que és tu, Senhor, olha a coragem que ele tomou, olha a determinação, posto que és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Só Pedro falou isso. E Pedro desceu, a Bíblia diz que Pedro desceu
e começou a andar por sobre as águas. A experiência que Pedro estava tendo é a experiência que qualquer pessoa que sofre com a síndrome do pânico quer ter. O que estava matando, o que estava aterrorizando a vida deles, Pedro estava passando por cima. Pedro estava caminhando por cima do problema. E hoje eu estou pregando porque eu creio que pessoas que sofrem com isso, ao ouvirem a palavra de Deus e derem ouvidos à palavra de Deus, vão andar por cima dos problemas. Não vão mais sofrer angustiados, aterrorizados pelos problemas. Não, ela vai ter uma atitude diferente. Ela vai ouvir a voz de Jesus e vai andar por cima do problema. Vai vencer o problema. Quando Pedro estava andando por cima da água, ele estava vencendo aquilo que há poucos instantes atrás estava matando ele, estava aterrorizando ele, estava acabando com ele. Agora ele estava vencendo tudo isso. Para mim encerrar, a Bíblia vai dizendo aqui que no versículo 30, sentindo o vento forte, o vento vem dos lados, de frente, de todo lado vem vento. O que são esses ventos? Ventos são aquelas pessoas, aquelas abençoadas daquelas pessoas que em vez de ajudar, muito atrapalha. Que quando o camarada está vencendo uma situação que quase matou ele, em vez de dar uma palavra boa, chega e diz: mas toma cuidado, hein? Isso aí, eu já vi gente morrer com um negócio desse. Cuidado, hein? Se não tem nada bom para dizer, cale-se, por favor. Sentindo o vento forte, teve medo. Se você der ouvidos às sensações externas, às emoções externas, às pessoas que estão à volta de você, pode acontecer de você afundar de novo no problema. Pode acontecer de você cair de novo, você afundar de novo. E se isso acontecer, conselho pela palavra de Deus: não perca tempo se afundando, sucumbindo pelos teus problemas. Não pense que você dá conta, porque você não dá conta. Você vai morrer se você não clamar. Você não é mais forte que isso, mas tem alguém que é mais forte que esse problema. O nome dele é Jesus, e ele já vem há muito caminhando por cima do problema. Ele é soberano e ele está acima desses problemas. Ele vem andando por cima disso. Ele é superior, ele é soberano e ele está perto. Se você erguer a voz e clamar: Jesus, salva-me, pode ter certeza que ele vai chegar e vai restaurar a sua vida. Dos muitos testemunhos que eu ouvi de pessoas que foram curadas da síndrome do pânico, de terrores do pânico, de transtorno de pânico, a maioria deles foi Jesus que curou. Não perca seu tempo, clame a Jesus rápido, clame a Jesus logo. Não fica aí sofrendo com a escuridão, não fica aí sofrendo com a tempestade, não fica aí sofrendo com o vento forte. Clama logo, clama. Para clamar é preciso a pessoa ter fé. Quando Pedro afundou, Jesus falou para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidou? Nessa palavra de Jesus está dizendo assim: se você não duvidasse, se você continuasse acreditando, nunca mais você iria sofrer esse problema. Nunca mais. Você ia andar sempre por cima das águas, estava tranquilo. Mas o problema é que você duvidou, e por você ter duvidado, você afundou. Concluindo então a mensagem: a fé te faz vencer o medo. A fé te faz vencer o problema, a doença, a crise. A fé te faz vencer
todas as situações adversas que você possa passar. E fé é o quê? Fé é o quê? Segundo Hebreus capítulo de número 11, fé é certeza, convicção. Isso é fé. Clama a Jesus e tenha certeza, esteja convicto que você venceu o problema, que você está curado. Entrega tudo na mão de Jesus e tenha certeza, esteja convicto que esse problema não vai te pegar mais. Vamos colocar de pé para nós fazermos uma oração. Já vou estar passando o microfone ao pastor, que ainda tem ceia e já passou das 9h30. Deus de maravilha, Deus de poder, a tua palavra ainda é poderosa. A tua palavra não perdeu poder nem um pouquinho. A tua palavra ainda tem poder para curar. A tua palavra ela cura o deprimido, e a tua palavra ela cura o depressivo. A tua palavra ela levanta o caído. A tua palavra levanta a pessoa, mesmo que esteja no poço de morte, mesmo que essa pessoa esteja no último estágio da vida. Se ela ouvir, lembrar de uma palavra do Senhor, essa pessoa pode ser restaurada, curada. Não importa a situação, o mais importante é que o Senhor é Deus, e o Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor é soberano, o Senhor é superior à síndrome do pânico, o Senhor é superior à ansiedade, o Senhor é superior à depressão. Em nome de Jesus, se alguém ouviu esta palavra e agora deu crédito nela e clamou a ti, restaura essa pessoa, levanta esta pessoa, em nome de Jesus. E se alguém, Senhor, que está agora, nesse momento, em uma situação desesperadora, onde o pânico está tentando tomar essa vida, está pensando em tomar o controle dessa pessoa, está levando ela, está tentando matá-la, em nome de Jesus, eu suplico a ti que uma palavra do Senhor seja enviada como um dardo, como uma flecha, e atinja o coração dessa pessoa, para que ela seja restaurada, para que ela se levante e o nome de Jesus seja glorificado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Pastor.